Olá, sejam bem-vindos ao 5º Congresso, Internacional de Tecnologia e Educação do Unisalesiano. Meu nome é Lucilena, sou professora do curso de Engenharia da Computação e, em nome do Unisalesiano, agradeço a sua participação. Afinal, esse congresso visa falar sobre educação, as novas tecnologias na educação. André, é com muito prazer que a gente recebe você aqui e agradece a sua participação. A palavra é sua. Tá. Eu agradeço, Lu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu não sei, mas a gente já trabalhou junto, né? Já. E estou muito feliz, na verdade, de participar do evento, estou muito, muito honrado. E, bom, eu vou fazer uma pequena apresentação minha. Eu sou André Luiz Satoshi Kawamoto, eu tenho graduação na Estadual de Maringá, mestrado na Federal de São Carlos, doutorado pela USP, e o último ano eu estava na Espanha. Eu voltei em julho agora. Eu passei alguns meses na Universidade de Granada, e lá da onde que eu estou trazendo o tema dessa palestra, né? Que fui convidado pela Maria Teixeira, que também foi minha colega. Isso, trabalhamos juntos. Ela comentou, e eu acho que o tema cabe bem no tema do evento, né? O congresso, o tema do evento é Educação Tech, Equilíbrio, Emoção e Futuro, e a gente aqui, eu vou falar da pesquisa que a gente trabalha lá, que a gente faz, que seria fatores humanos na educação. Eu coloquei Educação Tech no título para caber muito bem com o tema do evento, e especificamente, né, eu vou falar o papel de alguns fatores que influenciam na interação entre humanos e agentes. Na verdade, eu chamo de agentes computacionais, né, que são persuasão, proatividade e empatia. Deixa só, todos acho que enxergam a minha tela, eu só vou vir aqui para... Tá, então o título está aqui. Isso. Tá, muito obrigado. Antes de tudo, para a gente começar, eu queria apresentar onde que a gente está, né? Então, nós estamos, para isso, eu tentei traçar mais ou menos uma linha do tempo, uma linha de evolução tecnológica, mas a gente tem que levar em conta que essa evolução tecnológica seriam de tecnologias digitais, porque se eu pensar em tecnologia como termo, ela, na educação, está desde muito tempo atrás. A régua, eu posso dizer que é uma tecnologia muito rudimentar, calculadora é uma tecnologia, tantas outras coisas são tecnologias. Só que no nosso sentido aqui, para dentro do nosso público, quando eu digo tecnologia, só para contextualizar todo mundo pensar igual, nós estamos falando de sistemas digitais, né? Então, essa linha do tempo que eu coloquei como uma possível linha de tempo, ela parte desde a lógica pura até o momento atual aqui, ou ela vai em direção a uma interação cada vez mais rica em fatores humanos, né? Então, só para a gente ter uma ideia, eu começo mais ou menos em décadas de 80, 90, e eu chamei aqui de Era da Lógica, né? Nessa época, o foco dos sistemas baseados aqui de computação eram regras muito rígidas, que eram conhecidos como os tutores especialistas, né? E a interação era basicamente lógica pura, lógica programada. Era como diálogos pré-concebidos, que você tinha que interagir usando os mesmos termos previstos naqueles diálogos, e as respostas eram sempre muito, muito padronizadas. A partir daí, década de 2000, 2010, mais ou menos, nós tivemos uma evolução e crescimento da internet. A internet se popularizou muito nessa época. Nesse momento, então, o foco passou a ser, basicamente, organizar e gerenciar conteúdos, né? O principal avanço nessa época foi a criação de repositórios de conteúdo, que a gente conhece aqui como
Moodle, é o nosso Moodle, eu não sei se todo mundo acho que usa ou algum sistema similar ao Moodle, né? A partir de então, quando a gente entra para a década de 2010, nós temos uma era de adaptação. Então, a tecnologia, ela evolui de fazer gestão de conteúdo para poder oferecer caminhos personalizados para cada aluno, para cada estudante. Então, de acordo com o ritmo e as necessidades de cada aluno, a gente passa a ter tentativas de sistemas que se adaptem a isso e tentem se adequar a essas necessidades dos alunos. E, finalmente, hoje, e muito particularmente, um salto muito alto, principalmente nos últimos, sei lá, 2 ou 3 anos, a gente tem uma era que eu chamo de era de colaboração. Então, a tecnologia, ela passou a ser vista como uma parceira de aprendizagem. Ela não é uma ferramenta mais. Então, ela deixa de ser uma ferramenta que os educadores estão usando, os gestores usam, passa a ser uma parceira nesse sentido. Então, essa evolução, o que ela vai fazendo? A cada passo evolutivo que a gente tem nessa linha, a gente tem fatores humanos cada vez mais importantes ou cada vez mais necessários para manter a interação entre os usuários e os sistemas, né? Uma observação importante que a gente tem que fazer é que, passei aqui, essa evolução é cumulativa, ela é acumulativa. Na verdade, uma coisa não substitui a outra. Se a gente for pensar, hoje em dia, nós seguimos usando sistemas para gerenciamento de conteúdo, nós seguimos usando sistemas adaptativos, e em alguns casos ainda temos até tutores com diálogos pré-concebidos. O que a gente tem feito é a cada novo paradigma que vai surgindo, ou que vai aparecendo, que a gente vai incorporando, eles vão adicionando camadas de sofisticação. Então, essa evolução, ela não se trata de tornar o agente mais inteligente, e eu coloco entre aspas aí, mas sim mais humano, também entre muitas aspas, na interação. Uma coisa que eu falo aqui é que os agentes antigos eram ferramentas e os atuais são colaboradores, e essa mudança de paradigma é que introduz essa importância de fatores. Então, cada vez que esse paradigma evolui, cada vez mais esses fatores são necessários. Só para todo mundo saber, né, o que são esses agentes que eu tanto falo. Agentes computacionais, eu vou citar alguns na educação, mas a gente pode pensar em vários contextos, porque eles estão presentes em toda a sociedade. Então, nós temos, por exemplo, chatbot para fazer tutoria, sistemas de recomendação, robôs sociais, assistentes virtuais, agentes gamificados, e está em negrito aqui no meu slide, né, baseados em IA generativa. Por quê? Porque, como eu comentei, nos últimos anos, o que a gente viu é um salto e uma popularização de IA generativa em todas as áreas, né? Não necessariamente só na educação, mas a gente tem, por exemplo, agora sistema de recomendação para tudo, para saúde, para atividades físicas, para recordatório de remédio, e assistentes como Alexa, como do Google, estão todos presentes. Então, esses agentes aqui, só que eu vou focar essa fala em agentes na educação, né? Quanto aos fatores que eu estou falando, e esses são os fatores que são o foco dessa palestra, os fatores que a gente elencou aqui são empatia, proatividade, persuasão e ética, né? De uma maneira muito breve, eu vou explicar cada um desses fatores. Eles estão listados como 1, 2, 3, 4 aqui, mas isso não quer dizer que é uma ordem de importância ou alguma coisa. Eles são todos igualmente, ou todos são necessários para favorecer a interação. E quando eu digo favorecer a interação, a gente quer dizer que a gente quer criar sistemas que o usuário se sinta motivado e engajado a utilizar cada vez mais.
Então, em se tratando de um sistema educacional, se for, por exemplo, um tutor inteligente ou um assistente, nós queremos que o aluno, que o estudante, faça uso desse sistema cada vez mais tempo, que ele esteja mais presente na vida acadêmica desse aluno. Então, para cada um desses aqui, eu vou fazer uma breve contextualização, dar um exemplo, e no final a gente amarra essas ideias todas e a gente fala como a gente pesquisa e como a gente faz as coisas em cima disso. Então, eu começo com a empatia, né? Empatia é um termo que vem da psicologia, que quer dizer colocar-se no lugar do outro, né? Estar no lugar do outro. É importante a gente saber que a empatia é um sentimento humano. Então, eu, como ser humano, eu tenho capacidade de sentir empatia por outro ser humano, né? No caso de um sistema, então, como que a gente vai ter uma emulação? A gente faz com que o sistema pareça ter empatia com o usuário. Então, ele vai emitir, por exemplo, uma mensagem encorajadora, vai reconhecer uma dificuldade, e isso nós temos exemplos disso no próprio ChatGPT. Às vezes você está conversando com o ChatGPT, eu não sei se vocês podem fazer essa experiência de falar, olha, hoje eu tive um dia difícil, e ele vai te responder, muito provavelmente, eu não sei nessa última versão, porque eu não cheguei a experimentar ainda, mas até a versão anterior, eu falo assim, olha, eu sinto muito em saber isso, eu sei que isso pode ser difícil, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente sabe que o sistema não sabe de nada, como a gente está se sentindo, mas ele finge sentir isso aí. Eu falo para os meus alunos que o problema do GPT é que ele é um mentiroso muito bom. Ele mente de uma maneira muito convincente. E quem mente muito bem acaba enganando as pessoas. Então, para você não ser enganado, você tem que ser muito mais esperto que ele. Num contexto de educação, né? Como seria? Então, a empatia poderia ser um exemplo assim. Eu tenho um aluno que está estudando e ele vocaliza. Ele fala, olha, não estou entendendo isso, eu não consigo entender. Ou estou tendo uma dificuldade. Uma resposta não empática do sistema seria simplesmente falar, a fórmula é essa, a fórmula é x é igual a y mais e. E você, usando sua própria capacidade, você se vira para responder, né? Uma resposta empática, ou seja, uma resposta que emula esse sentimento, para uma situação dessa em que um aluno fala, eu não estou entendendo isso, o sistema poderia responder, olha, esse assunto pode ser desafiador mesmo, é muito normal você ter uma dificuldade, vamos resolver juntos esse problema, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe, olha, na verdade, o sistema mesmo, ele não sente nada, ele está só fingindo. Então, no caso de sistemas, a gente vai chamar isso de empatia percebida, ou seja, não é o quanto um sistema realmente sente, mas o quanto um usuário, ele percebe ou ele imagina que um sistema tem de empatia em relação a você, né? O próximo, tem algumas observações para falar aqui, e algumas eu já até pontuei, que eu falo, quando se trata de interações humanas com agentes, esse conceito é empatia percebida, é perceived empathy, e essas interações, elas têm algumas capacidades de, por exemplo, reduzir a ansiedade, cria um vínculo com a tecnologia e, por conta disso, você mantém o engajamento, que é o nosso objetivo, né? O próximo conceito que eu vou falar é proatividade. Eu coloquei aqui como exemplo o clipe. Algumas pessoas antigas vão saber, mas esse era um assistente do Microsoft Office, que ele era muito proativo, tá? Só para pontuar. A proatividade, ele vai além de responder. Então, um sistema que responde apenas, ele é reativo. Eu faço uma pergunta, ele me responde. Faço uma pergunta, ele me responde. Um sistema proativo, ele tenta antecipar as necessidades do seu usuário. Ou seja, por exemplo,
ele vai sugerir revisar um conteúdo quando está próximo a um exame. Ele tem acesso ao calendário de exames do sistema, ele sabe que um exame está chegando perto, e ele emite um aviso simplesmente para o usuário. Fala, o exame vai ser daqui a uma semana, você não quer iniciar uma revisão? Você não quer fazer algum exercício para memorizar? Alguma coisa nesse sentido. Como exemplo aqui, eu tenho, por exemplo, aqui um aluno que ele está estudando e ele começa a fazer muitas perguntas a respeito de um certo tema. Um sistema que é puramente reativo, ele vai elencar as respostas à medida que essas perguntas chegam. Vem uma pergunta, ele manda uma resposta, uma pergunta, ele manda uma resposta. Quando ele está num sistema proativo, então o sistema iria, ou poderia, eventualmente, falar assim, eu percebi que você está tendo dificuldade nesse assunto, com equação de segundo grau, por exemplo. E aí ele fala assim, posso sugerir um exercício adicional para você revisar esse conceito, que é básico para isso? Então, antes de fazer isso, vamos tentar revisar uma coisa anterior? Ou, ainda, ele poderia falar, eu percebi que você está tendo facilidade com isso. Você não gostaria de tentar fazer um exercício um pouco mais complexo, para ver se a gente consegue, como um desafio, como uma coisa assim? No sentido de um exemplo do dia a dia, a gente tem, por exemplo, eu peço um resumo de alguma coisa para o ChatGPT, e ele vai me falar, olha, você não gostaria que eu organizasse isso em tópicos, ou que eu organizasse isso, preparasse uma apresentação para você, ou gerasse o texto já com um resumo de tudo isso? Isso é proatividade, né? Isso vai como observações, então. Proatividade é uma maneira de você personalizar o caminho de aprendizagem. Por quê? Porque o aluno consegue seguir o aprendizado no próprio ritmo. Ou seja, se ele percebe, o sistema percebe que o aluno está com dificuldade, o próprio sistema oferece proativamente exercícios para revisão. Se ele percebe que ele tem uma facilidade, o próprio sistema sugere avançar para tópicos mais avançados, né? Evoluir para tópicos mais avançados. De certa maneira, isso promove uma autonomia, tá? Porque o próprio aluno, ele é gestor do que ele está aprendendo, reduz a carga de trabalho do professor e também evita frustração e desistência. Por quê? Porque no momento em que ele chega num tópico que ele não consegue, ele tem uma dificuldade, o sistema retrocede um pouco. Então, essa frustração diminui. Então, eu falo assim, eu vou aprender um pouco mais aqui para evoluir para lá. Finalmente, aqui, o terceiro, a persuasão. Persuadir é convencer, né? E esse convencimento pode ser para muitas coisas. Eu posso convencer o aluno a persistir, posso convencer o aluno a não procrastinar, a não ficar postergando ou atrasando as coisas, e a concluir suas próprias atividades. A persuasão, ela tem muitas coisas que vêm da área de marketing, né? Então, por quê? Porque marketing é convencer alguém a comprar um produto. No nosso caso de um sistema educacional, o produto que eu estou comprando é a própria educação, o próprio ensinamento que eu tenho que passar. E como que eu conseguiria implementar isso aí? Então, a gente tem exemplos, por exemplo, de gamificação, ou seja, criar sistemas de recompensa para alunos, né? A gente tem alguns exemplos que é fazer badges, como que chama? Tipo, certificados, o aluno, por exemplo, quem mais perguntou, um certificadozinho que vai te dar um mérito, um reconhecimento entre os seus colegas, né? Nós temos também fatores sociais, por exemplo, e a gente vê isso em jogos, em coisas assim, que tantos já conseguiram superar esse desafio. Desafios diários, como o Duolingo coloca isso, como metas diárias, ou você está na posição tal em relação aos seus concorrentes, e um mecanismo de persuasão particularmente interessante para quem é da área de acadêmica
é você poder citar fontes confiáveis. Então, você pode tentar convencer alguém citando uma fonte. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo hipotético de um sistema de recomendação de atividade física, e o usuário não está motivado, não quer fazer uma atividade física, ele pode falar, olha, a Organização Mundial da Saúde recomenda que você caminhe tantos minutos por dia para reduzir o risco de ataque cardíaco, ou para reduzir diabetes, as chances de ter diabetes, para uma melhora da tônus muscular, alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu cito fontes, em algum momento, né, eu estou ativando alguma coisa nas pessoas para que elas se sintam motivadas a fazer alguma coisa nesse sentido. No meu exemplo aqui, eu coloquei uma aluna que constantemente está adiando as tarefas, e uma resposta neutra, totalmente neutra, seria só um recordatório. Fala, lembre-se de fazer essa tarefa. Ou então você fala, olha, a tarefa tem data para amanhã, é para você fazer. Uma resposta mais persuasiva, mais convincente, seria, ó, que tal a gente tentar, eu coloquei técnica Pomodoro, né? Porque alguns estudos mostram que 25 minutos focados, seguidos de 5 minutos de uma pausa curta, aumenta a produtividade. Se você quiser, a gente monta um cronograma para fazer isso, e dessa maneira a gente consegue resolver as tarefas. Isso é uma maneira um pouco mais persuasiva, convincente, de fazer a pessoa trocar, né, esse comportamento. Como observação que eu coloquei aqui, a persuasão também promove autonomia, ou seja, elas são todas muito relacionadas, esses fatores, né? E também promove hábitos de estudo. Por quê? Porque a partir do momento em que você sempre se motiva, eventualmente isso se transforma em um hábito. E o crescimento metacognitivo, você aprende de que maneira você consegue aprender. Também favorece motivação para você continuar sempre aprendendo. E uma coisa importante, principalmente no contexto de estudo, é superar a procrastinação, né? Esses três fatores juntos, num cenário ideal, eles se integram de uma maneira muito harmônica, muito bacana. Então, eu pus um exemplo aqui de um cenário que eu considerei ideal. Então, eu falei assim, olha, um cenário ideal de superando uma frustração de aluno, em que o agente atua de maneira a que o aluno supere uma coisa que ele está frustrado. Então, eu tenho um aluno que inicialmente se encontra lá frustrado, desmotivado, ele se sente preso, aprisionado numa certa situação. O agente percebe essa frustração de alguma maneira, e aí a gente pode, novamente incorporando muitas coisas que estão em alta hoje em dia, usar alguma técnica, análise de sentimento, análise de discurso, reconhecimento facial, reconhecimento de alguma coisa, percebe pelo comportamento desse aluno o que ele está sentindo, né? Detecta essa emoção, o agente proativamente sugere uma pausa, ele tem a iniciativa de falar para o aluno, olha, vamos fazer uma pausa, mas isso, o aluno eventualmente vai fazer essa pausa, e depois ele persuade, ele convence o aluno de uma maneira muito empática, ou seja, que o aluno percebe que o agente é muito sensível à frustração dele, que ele retome essa atividade, e dessa maneira, ao retomar, ele se sente engajado, se sente pronto a aprender de novo. Isso é o cenário ideal, né? Então, nesse cenário, a tecnologia, ela não está substituindo o professor de maneira alguma, ela está mediando o professor com esse aluno, mas de uma maneira muito, muito boa, assim, muito tranquila, né? Porém, a gente sabe que idealmente isso vai acontecer. Nesse cenário, todo mundo saiu favorecido, ou a gente não substituiu ninguém, deu tudo certo. Só que nós sabemos que isso na vida real não é o que acontece, né? Na vida real, e nós temos exemplos muito atuais e muito pungentes, muito fortes, de como muitos desses fatores têm sido ou podem ser usados indevidamente, né?
No caso, por exemplo, da empatia percebida, se a empatia é percebida inadequadamente ou de uma maneira errada, nós temos um risco muito grande de manipulação emocional e alguns usuários têm a ilusão de que estão em um relacionamento real. Nós temos um caso aqui de um chatbot usado para terapia assistida por IA, que era projetado para ser útil, né? Só que os usuários não sabiam que era um chatbot, era um sistema, e acabaram criando vínculos emocionais, né? Isso são problemas que podem acontecer. Nós temos, quando foi a última mudança de versão aí do OpenAI, do ChatGPT, muitos usuários reclamaram que ele deixou de ser empático, que ele passou a dar respostas mais secas e diretas, né? E isso também é problema para a gente. E o que isso pode causar? O usuário pode ficar frustrado porque ele espera uma resposta num certo tom e essa resposta não vem. Em casos mais graves, né, pode levar a isolamento social, ou seja, o aluno, a pessoa, né, ela pode querer não querer mais interagir com pessoas, passa a priorizar a interação com esse agente, e num caso muito pior, acaba comprometendo o desenvolvimento de habilidades emocionais próprias, né? Se afastar totalmente de contato humano. Então, nós sabemos que a empatia é uma coisa muito perigosa, ou tem muitas coisas inerentes a ser levadas em consideração. No caso da persuasão, a gente tem uma linha muito, muito tênue entre o que é persuasão benéfica e o que é manipulação, né? Nós temos aqui, por exemplo, aplicativos ou algum jogo, e eles usam técnicas de persuasão. Quantas pessoas a gente sabe que são viciadas em aplicativos de jogos ou em rede social? Por quê? Porque o próprio sistema é extremamente persuasivo. Ele está o tempo todo convencendo o usuário a se engajar, a se engajar, a se engajar, a se engajar. Isso, além de ter um efeito maligno, né, ela também pode, por outro lado, causar um efeito contrário. Então, nós sabemos que o jogo dispara uma coisa lá que dá um prazer, mas o estudar não necessariamente é capaz de disparar essa sensação de prazer no nosso cérebro. Então, se eu estou num contexto educacional, eu tenho um agente que está sempre me falando, olha, vamos fazer isso, vamos tentar fazer assim, vamos fazer por outro caminho, vamos fazer por outro caminho, ele pode ter um efeito contrário, ele pode pegar e se afastar do sistema, falar, não quero usar esse sistema porque ele me enche o saco, porque esse sistema ele fica o tempo todo insistindo para fazer uma coisa que eu não quero, ou que eu não gosto, né? Além disso, eles podem também desrespeitar ritmo de aluno. Então, o próprio aluno, em vez de ser protagonista do seu aprendizado, ele passa a ser manipulado. Então, eu falo assim, olha, eu realmente não me senti tão preparado para fazer isso, mas o sistema foi me recomendando, e eu fui tentando fazer, e isso acabou me trazendo uma frustração, né? Esses aplicativos, um exemplo muito claro pode ser eu acho que é um exemplo muito claro, é o Duolingo, por exemplo, que muitas pessoas desistem do Duolingo porque ele sempre fica botando metas. Assim, olha, você tem que fazer isso hoje. Se você perde isso aqui, você perde uma sequência inteira. É um jeito de você tentar convencer, você não querer perder o que você já fez, porém, isso pode dar algum efeito contrário para isso aí, né? Finalmente, no caso da proatividade demasiada, nós temos um risco de bolha de filtro e viés de sugestão. O que eu falo de bolha de filtro, para dar um exemplo, seria, por exemplo, Netflix, YouTube ou Spotify, esses sistemas de recomendação, que uma vez que você viu um vídeo ou escutou uma música de um determinado estilo ou de um determinado tema, ele começa a te sobrecarregar de recomendações nesse sentido, né? Nessa maneira, ela acaba restringindo a pessoa
a conhecer outros estilos, ou outros filmes, outras músicas, outros artistas, outros produtores de conteúdo. Por quê? Porque você está sempre naquele filtro. Ele só recomenda as coisas que estão naquele filtro, e você ficou limitado. No sistema educacional, poderia, por exemplo, ele começar a te recomendar muitas coisas de matemática, dentro da matemática, sei lá, equações de segundo grau, e cada vez mais, e aplicações disso, e coisas nesse sentido, e não respeitando que existe toda uma gama de outras coisas que devem ser conhecidas, visitadas, exploradas, né? Além disso, ela pode fazer uma sobrecarga no aluno. Ou seja, você percebe que o aluno tem uma dificuldade e ele te sobrecarrega, ele te manda um montão de vídeos, exercícios, um monte de coisas de uma só vez para o aluno tentar resolver. Ah, tem isso também. E começa a ofertar muito conteúdo, e isso acaba fazendo uma sobrecarga no aluno que vai ficar frustrado, né? Outro problema que pode surgir é o sistema, de alguma maneira, oferta algum recurso sem considerar a preparação do professor para gerir aquele recurso. Por exemplo, não sei, eu vou dar um exemplo bem genérico. Se eu estou usando um chat GPT como um agente para me ajudar na minha educação, e o chat GPT fala, olha, vamos fazer um vídeo sobre esse assunto que vai se tornar interessante. Porém, o professor não tem conhecimento de vídeo, de edição de vídeo, de nada. Ou vamos fazer uma animação que vai nos favorecer visualizar isso muito melhor. O professor não tem esse conhecimento prévio. Então, eu estou, de alguma maneira, ultrapassando a autoridade do professor nesse sentido. Isso tudo, então, foi só para dizer que, de todos os fatores, e eu deixei este aqui por último, a ética, que eu coloquei como um fator fundamental e transversal. Ou seja, ela fundamenta todos os outros fatores, ou seja, todos os fatores têm que agir com ética, baseados em preceitos éticos, porém, existe este conceito de ética que ele passa por todos, né? Funciona como um pilar desses, eu falei, tanto desses três, como de outros fatores que a gente pode encontrar, né? Então, eu coloquei a importância da ética no que diz respeito à empatia, por exemplo, é que um sistema ético, ele deve esclarecer limites entre o que é resposta automatizada e o que é sentimento genuíno. Então, por exemplo, eu estou usando um chatbot, e o chatbot fala, eu entendo perfeitamente o que você diz, mas isso é mentira, ele não entende. Então, isso pode levar a um apego emocional. Então, a pessoa lê, o usuário lê e fala, ele me entende. Eticamente, deveria o chatbot falar assim, olha, com base nas suas respostas, eu consigo tentar te ajudar de alguma maneira, assim, deixando muito claro que ele é uma ferramenta, ele não é um amigo, né? Então, uma coisa que a ética diz respeito à empatia é que o sistema tem que estar em todo momento deixando muito claro que ele é um sistema, que ele não é uma pessoa, né? No que diz respeito à proatividade, então o que a ética deveria fazer é garantir que essas ações do agente vão sempre respeitar o ritmo e necessidades do aluno. E isso vai, de alguma maneira, evitar que ele tenha uma sobrecarga ou uma ação inoportuna. Então, um exemplo errado, um exemplo que poderia ser negativo, seria o sistema a cada, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, enviar uma notificação. Fala, olha, existe uma tarefa esperando para ser feita. Vamos fazer agora? Passam 10 minutos, ele manda, existe uma tarefa, vamos tentar fazer agora? Em vez disso, ele poderia falar, você gostaria de revisar esse conteúdo agora ou você prefere fazer depois? E se o aluno fala depois, você quer que eu te avise daqui a quanto tempo? Ou você prefere que eu não te avise? Então, isso é uma maneira de você ser proativo, mas ainda assim respeitando a autonomia desse usuário, desse aluno.
No que diz respeito à persuasão, né? Então, a ética vai orientar que essas estratégias aqui de convencimento, elas têm que fomentar autonomia em vez de prejudicar a liberdade de escolha. Então, por exemplo, se eu não fiz uma atividade, o sistema não pode falar, olha, você vai perder pontos porque você não fez essa atividade. Porque isso é uma maneira de fazer uma coerção, sei lá, baseada em medo, alguma coisa assim. Uma coisa um pouco melhor seria você falar, olha, se você fizer essa atividade agora, o teu conhecimento vai ficar melhor consolidado para fazer a prova. Vamos tentar fazer agora? É uma maneira de tentar persuadir, porém, sem incutir medo nessa pessoa. É mais incentivando e explicando, né? Desses 3 pilares aqui, nós temos esses exemplos, porém, a gente sabe, estou aqui para mostrar, que a ética também, ela não se limita a isso. Ela também diz respeito a muitas outras coisas. E a gente tem muitos exemplos. A gente tem, por exemplo, o que a gente chama de justiça algorítmica e equidade. O que é isso? Nós já ouvimos falar, por exemplo, de algoritmos que refletem vieses históricos e vieses culturais. Esses vieses vêm de treinamento. Por exemplo, tinha um sistema de contratação de empregados, agora eu não me recordo de qual, acho que era da Amazon que usava um, e ele sempre favorecia homens em relação a mulheres para o mesmo cargo, né? Por quê? Porque, historicamente, o que ele tinha era um viés cultural. Historicamente, grande parte das contratações, quando chegavam numa escolha entre homem e mulher, ele, baseado em basicamente viés, eram escolhidos os homens para isso aí. Então, a ética é uma maneira de você garantir que essas recomendações sejam justas e inclusivas. Isso é tirando gênero, background, origem, qualquer coisa, né? Nesse caso específico da contratação, a ética também vai me colocar essa preocupação com a responsabilidade e a prestação de contas. Ou seja, se um sistema comete algum tipo de erro ou algum desvio, quem é que é o responsável por esse sistema? Foi o programador que criou? Foi o usuário que eventualmente escreveu o prompt, fez a pergunta? Foi quem gerou os dados, ou os dados de onde eles vieram? Para onde que isso aí deveria cair, né? Para quem? Nesse sentido, nós temos accountability, né? A prestação de contas. Então, idealmente, um sistema tem que ter um canal adicional para que você consiga questionar e revisar uma decisão que foi tomada por um sistema de IA, né? E, mais que isso, esse canal tem que ser revisado por um ser humano, ou seja, tem que ser uma pessoa que vai dizer se essa resposta foi realmente inadequada ou não, e eventualmente falar, olha, aconteceu por conta disso, porque igual no caso da Amazon, eles chegaram à conclusão que aconteceu por conta dos dados terem sido enviesados, né? Também pode ser, eu esqueci de falar, mas a justiça algorítmica poderia ser, por exemplo, um sistema educacional, um sistema que recomenda atividades ou coisas da área de exatas para meninos e humanas para meninas por uma questão puramente, um viés puramente cultural. Então, é uma questão ética que a gente deve levar em consideração também. Eu coloquei também aqui, a ética também, ela visa garantir privacidade por design, ou seja, no momento em que você projeta o sistema, a proteção de dados tem que ser parte essencial desse sistema. Ou seja, se eu for coletar dados, esses dados vão ser apenas dados que são necessários para o que o sistema tem que fazer, e eles vão ser anonimizados, né?
por exemplo, eu não preciso capturar, por exemplo, a localização do usuário para algum sistema, algum tipo de sistema, não é necessário saber onde eu estou, ou o meu histórico de navegação, ou coisas desse sentido. Outra coisa, então, é garantir que isso aí será usado para isso, e deixar muito transparente para o usuário quais informações serão usadas, de que maneira essas informações serão usadas, e, eventualmente, se elas vão ser descartadas após quanto tempo. Então, a ética também tem todo esse cuidado, ela prioriza que você desenvolva sistemas observando esses preceitos. E eu coloquei também, a ética também me fornece, ou me questiona, ou introduz essa discussão sobre sustentabilidade e acesso democrático. Ou seja, todo mundo vai ter acesso à tecnologia que a gente está desenvolvendo, ou seja, não é só uma instituição muito rica que vai conseguir usar um sistema que a gente está fazendo aqui, e também qual é o impacto disso na natureza, no ambiente. No caso de sustentabilidade, a gente tem esses exemplos aí que foi muito comentado ultimamente, que era aquelas pessoas que faziam as imagens no estilo dos estúdios Ghibli, e isso consumia bilhões de litros de água para manter o GPT gerando essas imagens, né? A gente poderia citar muitas outras coisas aí, mas são coisas que a gente tem que se preocupar. Além disso, a gente poderia falar de outras coisas aqui, que eu nem citei aqui, mas a gente poderia falar, por exemplo, de conceitos como IA explicável, né? Que todas as ações que a IA toma deveriam ser rastreáveis, né? Ou seja, o usuário deveria saber qual é a origem dessas informações ou por que uma determinada resposta foi dada. Nós temos alguns exemplos de sistema, por exemplo, para analisar crédito de pessoas, que dava seguro mais alto para uma pessoa e mais baixo para outra, cobrança de valor de seguro mais alto para um que outro, e não explica por quê. Tinha um sistema de analisar a periculosidade de um cidadão, e ele dizia que os cidadãos, pessoas brancas, eram menos perigosas que pessoas negras, e isso era inclusive pessoas que tinham passagem por polícia, mesmo pegando os dados dados de delegacia e tal, ele ainda fazia isso. Então, essas questões, elas são questões éticas muito importantes, que a gente sempre está se perguntando e a gente sempre está questionando. Então, eu coloco aqui no final, então, qual que é o nosso papel? Então, dados esses fatores que eu citei, a importância deles e como eles estão permeados aqui em sistemas que são educacionais, como que é o nosso papel de educadores, pesquisadores e educadores, sobretudo na área de interação humano-computador, qual que é o nosso papel nesse cenário todo diferente, né? Eu venho aqui colocar, a HCI é uma área da computação que eu investigo, né? A interação humano-computador é uma área muito ampla e muito limítrofe, assim, no sentido que ela está no limite com outras áreas, como sociologia, psicologia, até coisas médicas. Por exemplo, quando eu falo de acessibilidade, usabilidade, eu levo em consideração limitações físicas, limitações cognitivas, aspectos culturais, aspectos sociais, formação e muitas outras coisas. Então, a nosso papel como pesquisadores nessa área é tentar investigar como que esses fatores que a gente levantou aqui, eles podem ser medidos, né? Como que eu meço que um sistema é mais proativo que outro, ou mais empático que outro, ou que ele está num nível de persuasão que chega a ser incômodo ou não, né? Outra maneira é, uma vez que a gente consegue medir, a gente consiga garantir que os agentes que a gente está fazendo, está lidando, eles estão atuando dentro desses limites que são aceitáveis, não? E, finalmente,
como que esses fatores aqui, os riscos que são associados a esses fatores, eles estão presentes, e como que eu vejo que um sistema, eu falo assim, esse sistema realmente está apresentando algum risco por conta de usar uma técnica incorreta ou incompatível com a aplicação, né? E eu coloquei, entre outras coisas, porque eu quero finalizar aqui dizendo que não é só a persuasão, a proatividade, a empatia e a ética que moldam a nossa interação. Nós temos coisas como a confiança, a motivação intrínseca, motivação extrínseca, usabilidade e acessibilidade. E a gente também tem que pensar isso para públicos, e vamos dizer, nós estamos numa área inicial aqui, como tudo é muito novo, a gente pensa inicialmente, ou os sistemas que são disponibilizados inicialmente são para o público amplo, mas a gente tem que considerar que tem todo um público com muitas necessidades que são específicas. Então, a gente pode pensar pessoas com TDAH, pessoas com TEA, né, transtorno de déficit de atenção, transtorno do espectro autista, pessoas idosas, pessoas com necessidades especiais, que tenham, sei lá, baixa visão, dificuldades auditivas, cognitivas e tantas outras coisas, todas fazem parte da nossa área de pesquisa. Então, se vocês quiserem, se vocês têm interesse na pesquisa, é interessante saber que essa área inteira é muito ampla e ela tem espaço para muita coisa nesse sentido, né? Então, só para, e aí, finalizando já, a minha frase final, eu falo, olha, os agentes que têm empatia, proatividade e persuasão, eles têm um grande potencial para oferecer uma educação que seja mais personalizada e mais inclusiva. Porém, eles não fazem mágica, eles não são a solução, a panaceia, a solução para todos os nossos males, né? Na verdade, eles espelham nossos valores e também nossos vieses. Então, tudo que a gente tem, vou dizer, de torto, que é de desvio, eles estão espelhando, porque eles aprendem com o nosso comportamento, aprendem com os dados que nós mesmos geramos, né? Então, nós, no papel de educadores, no papel de sociedade, no papel de pesquisadores, temos que garantir que esse espelho que a gente está criando, que a gente está lidando, ele consiga refletir, de certa maneira, ele seja um filtro para refletir só o que a gente tem de melhor, e não o que a gente tem de falha, né? O futuro da nossa educação depende de como a gente vai humanizar esses agentes. E o nosso objetivo não é criar alunos que são totalmente dependentes de IA, mas sim indivíduos, ou seja, pessoas que tenham pensamentos próprios, individualizados, autônomos, que são críticos e que sejam capazes de usar a IA de uma maneira própria, se apropriar da IA e usar de uma maneira muito, muito bem usada. Tá? Eu finalizo aqui, então, com esse pensamento e eu coloco para vocês só o meu contato. Sou professor do mestrado na Universidade Tecnológica Federal de Campo Mourão e o meu contato está aqui também. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, a gente responde. Tudo bem? E eu agradeço, já retomo para a Lu. Muito obrigado, Lu. Não sei se eu passei o tempo. Não, ainda podemos discutir aqui um minutinho. Mas, Tá. na verdade, assim, agradecer mesmo a relevância desse assunto dentro desse congresso, né, que visa justamente entender essas questões, né, de novas tecnologias, né, no meio do ensino. Então, eu vejo que a palestra que você trouxe para nós, ela tem um impacto, uma relevância muito positiva, tanto para o professor, quanto para o aluno, quanto para o desenvolvedor, porque o professor entender como ele pode orientar o seu aluno a usar essas ferramentas, esses agentes, né? O próprio aluno entender que esse agente, ele pode, de certa forma, estar ali conduzindo, persuadindo ele, né? Ao invés de ajudá-lo a estudar, né? E a questão do desenvolvedor. Então, você, enquanto desenvolvedor, nós somos
instituição de tecnologia e desenvolvimento, ela entender melhor como que ela pode criar, né, essas IAs, esse chatbot, para que ele não, né, não leve ao engano. Então, aqui, assim, é de uma abrangência, de uma importância ímpar para o nosso meio, né, e para esse sítio, né? Mas você, enquanto pesquisador, como é que você, e professor, né? Como é que você está lidando e conduzindo o seu aluno para usar essa ferramenta de uma forma positiva para ele e não se deixar enganar por aquele ensino rápido que uma IA generativa pode fazer, um chatbot não, mas o chat GPT, né? Porque o aluno ele é muito induzido a fazer perguntas que levem a uma resposta pronta. Sim. Então, como você tem feito esse trabalho, André? Tá. Lu, eu vou contar uma historinha, posso? Mas quando a gente, anos atrás, quando surgiu, não era nem o GPT, era aquela geração de imagens. E, bom, paralelo foi o GPT. Um professor chegou ali para os professores aqui, que nós temos o curso técnico também, eles atuam com ensino médio, né? E mostrou as possibilidades do GPT, que você fazia uma pergunta, ele te respondia. Fale sobre, pedia um autor, ele te respondia. Muitos professores ficaram em choque. E foi, assim, um choque horrível, né? Daí, eu me lembro que eu conversei com a professora de geografia, e eu falei, eu acho que a gente está um pouco equivocado, a gente não tem que pensar nisso como um substituto, ou um concorrente, né? A gente tem que pensar nisso como um auxiliador. E até, então, a gente fez um trabalho aqui, que a gente pediu para os alunos do ensino médio que eles pesquisassem biomas do Brasil e pedissem para o gerador de imagens gerar imagens representativas desse bioma. Então, a gente pediu, olha, vocês documentem qual foi o prompt que você usou e se você ficou satisfeito com essa resposta. Então, os próprios alunos, eles perceberam, eles iniciaram, gera uma imagem da caatinga. Ele gerava uma coisa lá, que não era, né? Porque eles tinham pesquisado. Depois eles perceberam, olha, eu tenho que dar mais informação para isso. Eu tenho que falar, ó, gere uma imagem de uma paisagem que é semiárida, com árvores que são plantas que têm espinhos retorcidas, e o solo é assim, nananana, nananana, dando muitos detalhes, e chegou. Então, a conclusão é assim, eles vão querer usar, isso como que eu vou dizer? Isso a gente não vai nunca mais, isso já faz parte do nosso cotidiano. Não retorna. Não, é como aconteceu com a calculadora. Quando surgiu a calculadora, eu não sei, você não, eu sou uma pessoa antiga, e muitos professores falam que não podia usar calculadora. Hoje em dia, eu acho que ninguém fala que não se usa calculadora, tá? Mas a gente tem que aprender a usar isso como um instrumento, né? Então, a mesma coisa para IA. Então, o que você tem que incentivar é que os alunos tenham uma postura um pouco crítica. Por isso que eu contei e eu falo, a IA, ela é uma grande mentirosa. Só que o problema é que ela mente muito bem. Então, você tem que saber que ela é mentirosa, que nem sempre ela está te falando a verdade. Ela é uma mentirosa que conta uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, e você, se você se deixa convencer, você é enganado. Então, você fala não, e neste momento, não. Então, o que a gente tem que treinar, e, na verdade, despertar nos alunos essa percepção de que ela não é uma sabedora de tudo. E isso é de uma maneira até tranquila, às vezes. Eu estava, esse semestre eu estou dando disciplina de algoritmos e eu estava pensando, como que eu vou fazer os alunos, porque eu sei que eles vão usar a IA para gerar código, né? Como fazer para que eles tenham uma postura um pouco mais crítica com relação a código? E eu ainda estou tentando amadurecer essa ideia de como fazer, mas uma coisa eu pensei é tentar pedir para que elas deem respostas e que os alunos experimentem isso daí e vejam se isso faz sentido ou não, ou tentem entender.
O problema é que ela cada vez é mais genérica e ampla, e você pergunta, explica esse código, e ela explica, né? Explica. Mas principalmente no comecinho, eu me lembro que ela fazia coisas, chamava funções que não existiam, e coisas assim. Se alguém é professor de programação, eu tenho uma dica, que algumas linguagens, as linguagens que são muito populares aí no GitHub, não sei o quê, JavaScript, C, né, elas sabem muito bem. Se você pegar uma linguagem um pouco mais obscura, ela não te dá respostas boas, porque ela não teve de onde aprender. Então, ela não aprendeu bem. Então, dá para ter uma postura um pouco crítica nesse sentido. Mas realmente a gente está numa situação muito difícil, e daí a importância de investigar, né? Investigar, aprender, né? Investigar, aprender e assim vai. Mas, nossa, André, a gente poderia ficar falando aqui um tempão sobre esse assunto, como ele é rico, né? Mas a gente tem aí nosso tempo de palestra. Espero, né, poder voltar a falar novamente com você sobre esse assunto, né? A gente explanar mais essas curiosidades e possibilidades. Mas, acima de tudo, eu te agradeço, né? Porque aceito o convite e participado do nosso CIT. Tá, eu agradeço o convite de novo, agradeço a oportunidade, desejo sucesso no evento e para todos os alunos, para todo mundo que está assistindo, para vocês também, né, como instituição, é sempre bom. A gente tem que ter formação de bons profissionais, e é isso que a gente espera, né? É isso que a gente espera, é verdade. Muito obrigada, André. Agradeço eu.